CSHG Logística e o CSHG Renda Urbana, ou seja, o HGLG11 e o HGRU11, ambos administrados e geridos pelo CSHG. O HGLG tem 396.667 mil cotistas e o HGRU tem 205.857 cotistas. Por que eu juntei os dois fatos relevantes? Porque são muito, muito, muito parecidos. No dia 11, o HGLG divulgou aquele texto que a cada trimestre eles divulgam. E no dia 15, iria acontecer um rebalanceamento da carteira de índice internacional com possível ajuste de composição da carteira, do qual o fundo é parte. Então, o fundo faz parte da carteira teórica do índice e a carteira é rebalanceada a cada 3 meses. Esse rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme a metodologia do índice, tendo ocorrido por 4 vezes em 2022 e por 2 vezes em 2023, em 17 de março e 16 de junho. E depois, efetivamente, no dia 15, o HGRU também divulgou fato relevante, dizendo que passou a fazer parte desse índice. Então, veja que toda vez eu explico essa situação, índice é algo teórico. Índice é uma lista de ativos com um determinado critério. Geralmente, 2 critérios, liquidez e valor de mercado. Esses são os índices mais básicos. Depois tem índices Smart Beta, índices compostos e tudo mais. Para que é importante um índice? Para usar como referencial, para ter um histórico para ser estudado, coisa assim. E, além disso, desde 1994, no mundo foram criados os fundos de gestão passiva. Então, já existiam os índices, com toda uma metodologia para entrar, para rebalancear, e entenda o índice de uma maneira bem simples como uma lista. Qual que é a lista dos fundos imobiliários mais negociados e com maior valor de mercado? O povo ama a lista, não é isso? Todo mundo adora a lista. Os 10 fundos com maior dividend yield, tal. Bom, a B3 também ama listas. Faz lá, os 100 fundos imobiliários com maior liquidez e maior valor de mercado. Pum, esse é o IFIX, ponto. E para isso sempre existiu índices de bolsa. Um dia, um sujeito teve uma ideia e falou, caramba, por que a gente não copia esse índice aqui de verdade? Pega o dinheiro das pessoas e compra exatamente os mesmos ativos nas mesmas quantidades. Isso, pronto. Não for tentar acertar momento de mercado, bater o índice, ganhar mais do que ele, não, vou só copiar o índice. Não é uma boa ideia? Aí o Nod falou, é uma boa ideia, mas o índice a cada 3 meses é rebalanceado. Bom, tudo bem, quando for rebalanceado a gente vai lá e muda exatamente a mesma coisa na carteira. Nasceu assim a indústria de fundos passivos, certo? Então hoje tem uma enormidade de índices, porque essa indústria é enorme, super relevante, dá bastante lucro mundo afora, e para ter um fundo passivo, qual é a condição? Precisa existir um índice. Então, para que se possa criar novos fundos passivos, que não sejam redundantes com outros já existentes, vira e mexe, novos índices são criados. Então, imagina que alguém na gestora lá, nas maiores do mundo, tipo BlackRock, maior gestor de fundos passivos do mundo, deve ter uma área de novos negócios. E aí alguém tem que ficar pensando, mas a gente pode criar um novo ETF com qual tema, com qual objetivo e tudo mais. Aí nasce uma ideia, precisa que alguém calcule um índice, tendo um índice válido, ele vai ser replicado. Muito bem. Então, o fato relevante do HGLG, todo trimestre, tem um índice que o HGLG faz parte. Ponto. Isso por si não é relevante, mas o que está por trás dessa história? Se existe um índice, existe um ou mais fundos que replicam esse índice. E aí, se é feito um rebalanceamento de carteira, o gestor do fundo passivo tem que fazer o rebalanceamento na carteira do fundo dele também. E aí, o que o pessoal do CRID sabe? Que a cada 3 meses, nesta data, é feito o rebalanceamento. Então, o que vai acontecer? O HGLG, que já faz parte há muito tempo, pode sair do índice, porque não era a lista dos 100 mais, passou a ser o 102, então ele saiu. Pode ganhar posição e relevância no índice, ou pode perder posições no índice. Uma das 3 coisas pode acontecer, ou uma ainda, de não mudar nada a composição, ele ficar com o mesmo tamanho lá. Se mudar em alguma coisa, o gestor do fundo passivo vai ter que adequar a carteira dele. Então, isso leva a um pico de volume quando acontece o rebalanceamento do índice.
e pode acontecer de ter uma oscilação atípica de preço, mas que 2, 3 dias depois costuma a ser ignorada e o preço volta para onde tinha que ser. E é algo assim tão imprevisível que, além do HGLG que já estava no radar deles, o HGRU entrou, passou a fazer parte. Se o HGRU entrou, algum outro ativo saiu. Essa é a dinâmica do rebalanceamento de um índice. Então, agora tem 2 fundos da CSHG que fazem parte desse índice e que são replicados por pelo menos um fundo, não sei se mais do que isso. E esse fundo é internacional. Então, de tempo em tempo, vem rebalanceamento e vem uma enxurrada de volume. É um bom sinal, né, Nod? Um bom sinal que ativos brasileiros, fundos imobiliários brasileiros façam parte de um índice internacional. Você imagina, né, quando que a gente podia pensar que isso ia acontecer há pouco tempo atrás, né? Com certeza. Nós dois que já temos algum tempinho nesse mercado, eu adoro lembrar quando a gente via o BRCR, que tinha 10 mil cotistas, a gente achava que era Woodstock, né? Assim, era e inimaginável. tinha 1 bilhão de patrimônio líquido e era algo assim também gigante. Né? Exato. A gente já está velho. Mas sobre índices, continuando a parte didática da nossa live, digamos assim, continuando a parte explicativa. Existem índices que são puramente matemáticos, puramente Excel, digamos assim, e existem índices que são subjetivos, que existe um conselho que vai determinar por critérios subjetivos quem entra e quem sai. O S&P 500 é subjetivo, existe um conselho. Tem uma subjetividade ali. Exato. Os índices da B3, não, eles são 100% quantitativos. Então, IFIX, Ibovespa, IBRX100, IBRX50, IFIXL, que ninguém fala, etc. Todos esses são extremamente quantitativos. Não existe ninguém validando, logo não existe ninguém filtrando. O que quer dizer que, sim, de maneira geral, entrar um fundo num índice ou entrar um ativo no IFIX é um reconhecimento, mas não um voto de qualidade sobre aquele ativo, certo? Basta lembrar que no formato anterior do Ibovespa, onde o volume negociado tinha uma ponderação diferente, durante aquele desastre das empresas do Eike Batista, a EBX, ganhou. OGX cresceu de peso no Ibovespa. Enquanto ela caía a percentuais absurdos, descomunais, etc. O Eike Batista tem mais esse mérito, ele conseguiu forçar a mudança de critério do Ibovespa. Do Ibovespa, não só do Ibovespa, porque a Ibovespa aproveitou e trocou a metodologia de todos, inclusive o IFIX foi trocado pelo Eike Batista. Quer dizer, foi uma mudança pequena, digamos assim, mas o Eike Batista, que não tinha FII, conseguiu mudar a metodologia do IFIX. Essa é ainda mais impressionante. Né? Então, para todo mundo entender, o Ibovespa antes, a metodologia era puramente liquidez. Então, qual que é a metodologia do Ibovespa? Entram as empresas que na soma atingem 85% de maior liquidez da Bolsa. Então, todos os dias a Bolsa vê a liquidez, o volume negociado de todas as ações, e aí, obviamente, basta ver, né, a soma de tudo aquilo dá 100%. Vai vendo lá, quando chega nos 85, passa a régua, daqui para frente entra no Ibovespa, daqui para baixo não entra no Ibovespa. Tá, esse é o primeiro critério. E o segundo, que era para atribuir pesos, já que a distribuição é ponderada, não é uma distribuição igual, era liquidez também. Então entravam para o índice os mais líquidos e tinham mais peso os ativos que tinham mais negociação. Ponto. Então não tinha, era só quantitativo, nada qualitativo, como o Nod bem explicou. E esse critério ele já era criticado. Mas, putz, mudar um índice que já tem tanto histórico, tal, a Bolsa meio que evitava. Aí veio a questão do OGX, e o papel começou a cair, ganhar muito volume, porque ninguém mais queria e tal, e uma liquidez gigante. O que aconteceu no rebalanceamento do índice?
aquilo que ninguém queria passou a ter uma participação gigante no Ibovespa, porque o critério era só liquidez, e a liquidez das ações da OGX disparou, né, de tanto problema, tanta notícia e tudo mais. E aí, então, definitivamente, a Bolsa teve que encarar o problema e mudou a metodologia. Então, agora, a liquidez ainda é para entrar e depois a distribuição é por valor de mercado. Valor de mercado é algo qualitativo em si? Não. Mas tem um sentimento do mercado ali. São aqueles ativos que o mercado atribui mais valor, ou seja, que a cota está, ou que o preço da ação está mais caro e faz aumentar o valor de mercado. A gente está cansado de saber, e tem um monte de exemplo de que muitas vezes esse movimento é totalmente sem fundamento, irracional, mas é o que o mercado está sentindo agora ou precificando agora. E essa é a função de um índice, tentar refletir ao máximo o que está acontecendo ali no mercado. Agora, tem os outros índices que têm mais fatores qualitativos. Dentro da própria B3, não tem o índice das maiores pagadoras de dividendos, que é o IDIV, já tem um critério qualitativo, tem que dar lucro, tem que distribuir dividendo. Perceba que por Ibovespa, tanto faz se a empresa dá lucro, não dá lucro, se dá prejuízo, tem liquidez, está dentro do Ibovespa. Para o IDIV, não, tem que ter liquidez, tem que dar lucro. E distribuir dividendos, estar entre as que mais distribuem dividendos nos últimos 24 meses. Então, ele é automatizado isso, dá para fazer no Excel, mas tem um fator qualitativo. E tem outros que combinam, inclusive situações sobre endividamento, margem bruta, margem líquida, enfim, criatividade sem fim para índices. ESG, sim, outros fatores. Tem até recentemente o ELAS, que é o índice das empresas que têm mais mulheres na direção, na liderança, e existindo o índice, existe um ETF que replica o índice. E o mais interessante, no fim das contas, é que os fundos, em geral, divulgam o fato relevante quando tem o rebalanceamento desse índice internacional e não tem quando tem rebalanceamento do IFIX. Né? A gente teve uma semana atrás, né? Uma semana, deixa eu olhar meu calendário aqui para não me perder. 2 semanas atrás, né? No dia 4 de setembro, a gente teve o início da nova composição do IFIX, que é quadrimestral, né? De 3 em 3 meses, então é janeiro a abril, maio a agosto, setembro a dezembro. Saíram 6 fundos, entraram 4 fundos e ninguém divulgou o fato relevante. E tem ETF que replica o IFIX. O IFIX-L, né? Replica o IFIX-L. Exato, o IFIX-L, parte didática da live mais um pouquinho, é o IFIX, só que ele é limitado, ele é mais rigoroso do ponto de vista de liquidez. Então, todos os fundos que entram no IFIX-L entram no IFIX clássico, vamos chamar assim, mas nem todos que entram no IFIX clássico entram no IFIX-L. Tanto é que o IFIX clássico está agora com 109 fundos, o IFIX-L deve ter uns 50 ou 60, não estou com o número de cabeça, mas alguma coisa desse naipe, porque o IFIX-L ele é mais rigoroso, ele é mais pesado de liquidez. Essa regra do critério de liquidez, então, no exemplo do Ibovespa que eu falei que é 85%, imagina que, e até tem um Ibovespa mais rigoroso, vamos dizer assim, imagina que ao invés de 85%, você cria um outro índice dizendo a régua é em 70%. Então, limita o número de fundos que entram lá. Foi de 1 bilhão e dos outros movimentam uns 100 mil. Provavelmente é isso que passa pela cabeça do pessoal do Credi para não soltar fato relevante quando tem rebalanceamento do IFIX e soltar fato relevante quando tem rebalanceamento desse índice internacional. Sim, realmente. Quando muda no IFIX, a gente não vê grandes variações de liquidez, a gente não vê nada muito, muito, muito bizarro. Dá uma variada, tal, mas nada fantástico. Mas, enfim, é o que eu dizia que acho bacana de ver isso acontecer, mas você lembrou bem, não tem nenhum endosso do ponto de vista qualitativo, né? Não é que os gringos estão falando que são ótimos fundos no Brasil. Não é isso. Mas a gente sabe que são, tá? Mas não é porque eles estão no índice que é um selo internacional de qualidade, não é isso. Mas um fundo imobiliário chegar a ter liquidez suficiente para entrar num índice desse, porque, veja bem,
Antigamente, índice era mais teórico ainda. Por que começa a ter IFIX-L, Índice Brasil 50 e tal? Justamente porque agora todo mundo sabe que se tem um índice, alguém vai provavelmente querer replicar e lançar um fundo passivo. Para que ele seja replicável de verdade, uma coisa é teoria, o índice é meramente teoria. Para que um gestor consiga replicar, precisa ter liquidez suficiente para movimentar. Então, se um fundo imobiliário brasileiro entra na carteira de um índice internacional, é lógico que quem criou esse índice sabe disso, que ele precisa ter um critério de liquidez que atenda aos fundos passivos que vão movimentar aquilo lá. Então, é sinal de que a gente conseguiu internamente gerar uma relevância no nosso mercado, a ponto de que fundos imobiliários são elegíveis a índices internacionais, pensando no critério de liquidez. Eu não sei se tem outros critérios nesse índice, nunca li detalhadamente qual a metodologia do índice. Se tem algum critério qualitativo, aí sim seria uma espécie de um selo de reconhecimento. Se é meramente quantitativo, o simples fato desses fundos atingirem liquidez suficiente para isso já é um bom sinal, né? Talvez tenha até outros fundos que façam parte do índice, a gente não sabe porque a gestora não solta fato relevante. Tá? Eu sei, por exemplo, que o KNRI tem cotistas que são fundos passivos internacionais. Agora, se é por causa desse índice ou de outro índice, isso eu não tenho a menor ideia. Outra opinião aqui interessante do Gustavo: o rebalanceamento do IFIX também pode ser considerado algo comum. Todo mundo sabe, a CVM sabe, todo mundo sabe. Mas um índice externo é capaz da CVM mandar carta para o fundo pela movimentação em comum. Faz sentido. Toda a imprensa vai dizer que rebalanceou o IFIX e tudo mais, a imprensa especializada, os canais. Já esse índice internacional, né, se não fosse o fato relevante, a gente nem lembraria dele. Faz sentido sim, Gustavo. Com certeza. Essa é aquela bem fácil de responder. Nenhuma. Mundo da BL, quais informações vocês têm sobre a captação da HGRU? A mesma que você, nenhuma. Não tem fato relevante, nada dizendo se vai sair, se não vai sair. Não temos, não sabemos também. E o Marcos está dizendo que o HCTR11 está no ETF. Provavelmente ele está se referindo ao ETF internacional, o mesmo que o HGLG, o CSHG faz parte. Aproveitando o momento jabá, então, posso? Claro. HCTR está caindo bizarramente, né? No último ano aí caiu 70%, rendimentos caíram 86%. Para quem quiser bater um papo sobre isso, amanhã, 9 horas da noite, vou fazer uma live lá no meu canal Click Invest. Primeira live do canal Click Invest, nunca fiz live lá no canal. Vou fazer uma live para a gente bater um papo sobre o HCTR. Claro, a gente vai acabar esbarrando, falando dos outros fundos ali do mesmo grupo, Deva, Tord, Serra Verde, né? Todos os fundos que lideraram quedas essa semana, né? Todo mundo ali no final do IFIX. Então, amanhã, 9 horas da noite, no canal Click Invest, a gente vai bater um papinho sobre isso, o que está acontecendo, o que tem de comunicado, o que tem de fato relevante, o que tem de relatório gerencial, etc. O que está acontecendo, se mudou alguma coisa ou se é só consequência das coisas que já tinham mudado antes, etc, etc, etc. Quem quiser, cola lá no Click Invest amanhã, 9 horas da noite, que a gente vai bater um papinho sobre isso. Primeira live com assunto quente, então, hein? Olha lá. Ó, não foi só eu que pensei isso. Ó, o Thiago dizendo aqui, ó. Nod quer fogo no parquinho, hein? Eu queria fazer a live. Eu fiquei pensando assim, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre rebalanceamento de IFIX? Ou vou falar sobre um fundo que caiu 70% em 12 meses? O que é mais divertido para a gente começar a primeira live? Então, Otimari e Elon, faça favor de acompanhar a live do Nod, porque é possível que ele precise do auxílio do Corpo de Bombeiros com esse assunto que vai estrear. Por aí. Tá bom, vamos falar de assunto mais tranquilo, então. Próximo fato relevante.